E vamos falar do que foi esse empate, né? O Vasco que merecia virar esse jogo. Boa notícia para o torcedor do Vasco: o acordo com a SOD Capital para a compra do potencial construtivo de São Januário está praticamente fechado. Jogo encerrado aqui no Maracanã, Vasco 1, Flamengo 1 pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos falar do que foi esse empate, né? O Vasco que merecia virar esse jogo, fez um final ali no primeiro tempo, cresceu muito pós o empate. Mas você que está chegando aqui para o nosso pós-jogo, pedir para você dar aquela moral, deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações na opção todos. Vamos aguardar aqui o técnico Fernando Diniz para conversar com a gente, falar um pouco do que foi essa partida. O Vasco que durante a semana o próprio Rayan confirmou isso no show, no intervalo, na entrevista, que o Vasco se preparou muito. E um detalhe, né? Após ali levar o gol, na minha concepção, o goleiro Léo Jardim acaba falhando, né, na reposição, ele acaba espalmando, a bola sobra e o Carrascal faz o seu primeiro gol. E aí, num detalhe, normalmente quando você sofre um gol na partida, o time adversário tende a condicionar mais o jogo, ter mais ação, e o Vasco ter o risco de abrir mais, buscando o empate, ficando mais aberto, acabar levando o 2-0. Essa era a preocupação no conceito, no estilo do dinizismo. Porém, vale enaltecer um ponto muito importante aqui no nosso pós-jogo. Antes de trazer o desdobramento, a preocupação, né, que o Vasco tem para as próximas partidas e as informações, um ponto importante: o Vasco teve maturidade para desenvolver as jogadas pós sofrer o gol. O normal era o time ficar mais nervoso. O normal é o Vasco acabar, quando sofre um gol, o Vasco acaba se desestabilizando na partida, e isso acaba condicionando mais para o adversário. Só que o Vasco soube ter essa maturidade. Isso é interessante a gente conversar com o Diniz nessa evolução, nessa crescente. E aí hoje o jogo foi claro. Porque eu digo que o Vasco merecia virar o jogo, merecia sair daqui do Maracanã com os 3 pontos para tirar aquela onda de vez, né? Para poder, caso não foi acabou que não deu, não teve como. Mas a bola parada hoje era o caminho, desde o início. Quando o Coutinho bate primeiro, a defesa mais difícil do jogo do Rossi foi numa cobrança de escanteio do Coutinho. Então, assim, hoje o Vasco tinha que estragar a festa, jogar essa água no chope, manchar de vez, de alguma forma manchar de vez a questão ali dos primeiros colocados, né? Porque o Flamengo é o primeiro, isso acaba diminuindo um pouco ali e acaba muitas vezes, né, dando aquela chance para o Palmeiras se aproximar. A gente está fazendo alguns testes de áudio aqui, é normal, mas esse um ponto foi importante porque a tabela favoreceu, o Fortaleza perdeu, tomou um esculacho do Palmeiras de 4-1, o Ceará empatou com o Bahia, então acaba vindo pro bolo. O Juventude perdeu pro Mirassol também, foi bom. O Mirassol fazendo aí uma campanha extraordinária. O Vitória perdeu pro Fluminense, então basicamente deu bom. O Vasco somar um ponto de quem tá ali naquela parte ali da confusão é bom. O Vasco chega a 24, mas aí, minha gente, entra o porém da situação, né? A preocupação para o jogo de quarta-feira. Daqui a pouco o Diniz vai fazer essa projeção, a gente vai ter como trazer para você de informação como é que o Vasco vai se comportar agora para esse jogo e se preparar, porque sem Robert Renan, e aí a gente tem que destacar, tem que fazer aqui um vídeo, teria que fazer um vídeo só pro Robert Renan, teria que fazer um vídeo aqui de pós-jogo ou um destaque pro Robert Renan. Vascaíno, com vontade, com determinação, querendo ficar no jogo. É claro que acabou sofrendo pelo protocolo de concussão, mas é um cara que quer muito ajudar o Vasco, e assim, na zaga, por mais que o gol foi ali num erro defensivo, e principalmente numa falha do técnico, numa falha do Léo Jardim, mas o Robert Renan, ele dá uma segurança no lado esquerdo muito grande. Então, pelo protocolo de conclusão, daquelas 48 horas, é muito difícil contar com o Robert Renan para o jogo contra o Bahia. Outro problema, outro detalhe, é a questão do Rayan.
ficar sem um Ryan no jogo, ficar sem um Ryan contra o Bahia, e aí vai ter que contar com o Andrés Gomes, que tem muita vontade, correria, velocidade. No segundo tempo acabou entrando no lugar do Nuno, a galera perguntando por que o Diniz tirou o Nuno tá sempre jogando bem. Gente, se perceber, o Nuno, ele acaba caindo fisicamente, então cansa e acaba desgastando muito o Nuno. Então o Diniz fez essa substituição e o Nuno também meio que sentiu. A gente vai perguntar aqui pro Diniz em relação ao Nuno já. Outro detalhe é a questão do Verratti. O Diniz tira o Coutinho cansado, coloca o Matheus França, tira o Verratti, coloca o DVD. O Vasco cresceu muito no jogo, o Vasco ficou muito mais móvel, o Vasco conseguiu dominar muito mais as ações. Sofreu, teve ali defesas importantes do Diniz? Teve ali chance do Flamengo também decidir, mas o Vasco soube sofrer, o Vasco teve muita maturidade nesse jogo e demonstra claramente que dá, gente. É pegar esse jogo de quarta-feira, fazer o jogo da vida, é cansativo para todo mundo, não tem problema. O Vasco vai pegar o Bahia, vai pegar o Cruzeiro, e contra o Cruzeiro em São Januário é jogar com essa postura, é jogar com essa vontade, é jogar com essa maturidade, é saber hoje, esse jogo, se dá para tirar um ponto positivo, é quando o Vasco sofreu o gol, não se desestabilizou na partida. O Vasco conseguiu manter as ações, os objetivos no jogo. Então isso foi muito importante, mas também perder, meu amigo, não pode fazer parte desse jogo, e o Vasco merecia ganhar pela atitude do Ryan, pela a vontade do Ryan, pela vontade do Verratti, pela vontade do Robert Renan. Quarta-feira tem que jogar pelo Robert Renan, tem que jogar pelo Ryan, tem que fazer por onde. Lucas Freitas volta pro jogo, né? Volta de suspensão, deve ser a zaga com Carlos Cuesta, com certeza. Hugo Moura, gente, Hugo Moura tem que ser mantido. Se o Hugo Moura tá como volante semana passada, apesar que ele estava suspenso, não teria como, mas é isso, enquanto não volta o Tietê, é o Hugo Moura ali com o Cauã Barros. Diniz, eu falei, vou falar com você aqui também na coletiva. Era o arroz com feijão, era cada um no seu quadrado. Hoje o Vasco não inventou. Até o Lucas Oliveira, que era uma preocupação quando ele entrou, ele conseguiu dominar a ação, ser consistente na marcação. Tomou ali certos perigos, mas o Flamengo também tomou. O Vasco sabia responder à altura. Quando o Flamengo ameaçava, o Vasco ia lá e ameaçava também. No final, o Flamengo era o mais preocupado. O Flamengo estava no risco de sofrer a virada muito mais que o Vasco. Então, assim, parabéns pela postura. Parabéns, tem que manter essa postura, tem que manter essa pegada, tem que manter essa vontade. Se o Vasco manter essa vontade, se o Vasco manter essa postura, se o Vasco continuar nesse ritmo, vai sair dessa zona de confusão, vai sair dessa preocupação. A única questão assim que a gente fica um pouco ainda triste é porque o Vasco não tem aquele banco completão, aquele banco que você vai colocar e o jogador vai entrar, mas o Vasco soube sobreviver. Sabe por quê? O Felipe Luiz ficou maluco com o Diniz. O Felipe Luiz ficou maluco. Ele já não sabia mais o que fazer. A ponto dele colocar a cavalaria em campo. Colocou a Arrascaeta, teve que colocar Pedro, teve que colocar Luiz Araújo para tentar ganhar. E não ganhou. Então o Felipe Luiz estava ali uma arara. Doido. Por quê? Porque o Vasco foi valente. O Vasco foi leão. E é assim, tem que ser assim. Tem que ser aguerrido em campo, tem que ter valentia em campo. Assim, era inaceitável, era inegociável. É claro que o Vasco merecia ganhar. A vitória era o mais importante. Para mudar de assunto, para trazer boa notícia para o torcedor do Vasco, o acordo com a SOD Capital para a compra do potencial construtivo de São Januário está praticamente fechado. Essa empresa sinalizou que vai exercer a compra num valor que supera 500 milhões de reais. Essa grana vai ser absolutamente fundamental para a reforma de São Januário, que promete se tornar um dos estádios mais modernos do país. O prazo para que a SOD confirmasse seu interesse expirou na segunda-feira, mas nessa terça-feira o Vasco foi avisado de que o negócio vai acontecer. Agora o Vasco só aguarda o termo de transferência do potencial na prefeitura para negociar as últimas condições desse acordo. Importante contar que o terreno do Vasco hoje comporta 280 mil metros quadrados disponíveis para venda de potencial construtivo. Serão 250 mil metros vendidos para essa empresa e outros 30 mil metros para outra empresa com esse movimento.
o Vasco dá um passo super importante para levar adiante um dos seus principais projetos, que é de ter São Januário mais moderno, maior e com mais conforto para o torcedor. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo no canal. E aí, vocês gostaram do jogo de hoje? O Vasco jogou bem, merecia a vitória? Já comenta isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nada, hein? Porque aqui vai ter vídeo todo dia. Forte abraço, fui!